Com este vídeo começamos algo que já tínhamos sonhado quando começamos o canal. Trazer pro palmeirense apaixonado, um dossiê contando a vida dos nossos craques, do passado, presente e futuro. E o primeiro homenageado é Ronielson da Silva Barbosa. Quem? Estamos falando do Rony, também conhecido por alguns apelidos carinhosos dados pela torcida, como Rony Rústico e Rony Gol. O atacante palmeirense nasceu em Magalhães Barata, no dia 11 de maio de 1995. Tem, portanto, 27 anos de idade. Hoje o craque é reconhecido como um dos jogadores que mais se identificam com a torcida, pela garra e a incansável busca pela vitória. Torcedores até afirmam que o que lhe falta de técnica sobra em entrega. Mas nem sempre foi assim. Rony tem uma trajetória impressionante, que começa com a criança que dormia sobre papéis numa casa de barro e termina como um dos maiores ídolos do Verdão, atualmente recém-convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Vamos saber um pouco mais sobre a vida dele. Mas antes, peço seu like pro nosso vídeo e sua inscrição no canal. Vamos trazer muitos vídeos que você só verá aqui. Infância. Magalhães Barata é uma cidade com menos de 10 mil habitantes no norte do Pará. Rony cresceu na zona rural, uma localidade chamada Vila Quadros, 13 quilômetros do centro da cidade. Foi criado entre 4 irmãos e sem um pai, que se separou da mãe quando ele era criança. Mas a mãe passou um tempo fora, a avó morreu, e Rony e os irmãos chegaram a passar fome. Eles moravam em uma casa de barro e não tinham colchão para dormir. Sobre a madeira da cama, para amaciar um pouco, colocavam pedaços de papelão e panos. Dormiam todos juntos. Quando não ajudava a família na roça, produzindo farinha de mandioca, Rony jogava bola. E foi lá que teve seu primeiro clube, o Grêmio de Vila Quadros. Aos 7 anos, tinha que amarrar a camiseta, tamanho adulto, na cintura. Corria atrás da bola no campo de terra localizado na frente de casa. Já mostrava uma característica que o marcaria como jogador profissional de futebol: a arrancada com a bola nos pés. Nunca esquecendo das origens, nas férias é para lá que ele volta. A principal casa da vila pertence à mãe de Rony. Foi um presente do filho, com o dinheiro da primeira transferência que teve na carreira. Rony chegou ao Remo em 2012, com 17 anos. Entrou no time sub-20, mas voltou para casa depois de perder a final do campeonato estadual para o Desportiva. Porém, o afastamento não durou muito. Regressou ao clube no ano seguinte, sob ordens do presidente na época, Zé Capirão. Em Belém, Rony tinha que se dividir em 3, treinava futebol, ia à escola para terminar o ensino médio e fazia bicos para se sustentar. Foi mototaxista, pedreiro, auxiliar de mecânico. Fazia de tudo. De qualidade, logo foi para o elenco profissional. A estreia como profissional foi no dia 26 de março de 2014. O Remo enfrentava o São Francisco no Mangueirão, pelo Campeonato Paraense. A torcida vaiava o time, que perdia por 1-0, quando Rony entrou, aos 17 minutos do segundo tempo. 8 minutos depois, fez o gol de empate e comemorou com uma cambalhota, que viraria sua marca registrada ao celebrar gols. Empresário, irmão e pai. Foi em Belém, ainda na base, que Rony encontrou o homem que chamaria de pai, o empresário de jogadores Hércules Júnior. Eles frequentavam a mesma igreja. Primeiro foi amigo, depois agente e muito mais. Rony passou a ver no empresário a figura paterna. Uma vez Hércules contou: conheci o Rony quando ele ainda estava na base e cuidei de vestuário, alimentação, moradia. Hoje tenho o Rony como um filho. Certa vez, estávamos conversando e ele me falou isso, que via em mim a figura que tanto procurou e nunca teve. Ele realmente me chama de pai. Robson, o irmão mais velho, também foi uma espécie de pai para Rony. Foi Robson quem reaproximou o atacante do pai biológico, que mora em Terra Alta, a cerca de 80 quilômetros de Magalhães Barata. Hoje, pai e filho mantêm contato regular. Esposa. A esposa de Rony também é do interior do Pará, de Igarapé-Açu, 50 quilômetros de Magalhães Barata.
Suane foi apresentada ao atacante por um amigo em comum. Segundo Hércules, Suane procurou ele e sua esposa para se apresentar e pedir a bênção pro namoro. Hoje, Rony e Suane têm 2 filhos, Rony de Jesus e Esther. Bicampeão e transferência. Rony ficou no Remo até abril de 2015. Foi bicampeão paraense e colocou Flávio Caçarrato, contratado como ídolo, no banco. Em 2014, Rony estava em campo quando o treino foi interrompido pela torcida organizada. Rojões foram jogados nos atletas e um deles estourou ao lado dele, que desabou no chão e precisou de atendimento médico. Os jogadores receberam ameaças de morte. O técnico Roberto Fernandes e alguns atletas saíram do clube, mas Rony seguiu até o ano seguinte. Do Remo, foi para o Cruzeiro. Ficou no time sub-20 e disputou 4 campeonatos, foram 28 jogos e 6 gols. Antes de ter chances no elenco profissional, acabou cedido ao Náutico. Lá, sua carreira ganharia impulso. Sem coordenação. Rony começou a temporada como titular do Náutico. Mas não jogou bem e fez apenas 3 gols no campeonato pernambucano. Ele foi criticado por dificuldades de finalização e por desperdiçar chances. Isso ligou a Lethem Cook, ídolo do Náutico e que trabalhava como auxiliar técnico, que resolveu investir em Rony depois dos treinos. Faziam treinos específicos, de finalização. O trabalho incluiu até vídeos de Zidane treinando. E deu resultado. Ainda em 2016, Rony passou a se destacar na Série B do Brasileirão, sendo o goleador do Náutico na competição, com 11 gols, e quase comandou a subida do time para a Série A. O Timbu terminou em 5º, a 3 pontos da classificação. No fim do ano, foi negociado pelo Cruzeiro com o Albirex Niigata, do Japão, tendo ficado 1 ano. Disputou 3 competições. Fez 36 jogos e marcou 8 gols. O começo foi abaixo de neve. O cenário impressionou o jogador saído do calor do Pará. A adaptação não foi fácil. Rony estranhou a comida japonesa. Apelou para doses repetidas de macarrão e banana e começou a utilizar um site com entrega de comida brasileira para se sentir um pouco mais em casa. Só quase. Em 11 de janeiro de 2018 foi anunciado pelo Botafogo, mas jamais defendeu o clube. É uma história confusa. Rony fez parte de uma negociação com o Cruzeiro envolvendo a ida de Bruno Silva para o clube mineiro. Mas havia um problema: o Albirex Niigata, quando contratou Rony por uma temporada, se protegeu com uma cláusula que permitia a renovação por mais 3 anos. O clube japonês, ao saber do acerto do atleta com o Botafogo, exigiu ressarcimento ou o atleta de volta. Rony teve que retornar ao Japão para tentar uma liberação. Mas os problemas estavam apenas começando. Nos meses seguintes, Rony e o Albirex Niigata entraram em briga judicial. No meio de tudo surgiu o Corinthians, com uma proposta de 3 anos de contrato. Mas com medo de perder na justiça para o time japonês, o clube paulista recuou. E aí quem entrou na jogada foi o Atlético. No começo de julho, o Furacão já abrigava o atleta em Curitiba e oferecia seu CT para ele treinar. No fim de agosto, o clube recebeu autorização da FIFA para ele ser anunciado e, um mês depois, poder estrear. E com um gol. Em 2 de setembro, fez o segundo gol da vitória de 2-0 sobre o Bahia pelo Brasileirão. A adaptação ao Atlético foi gradativa. A consolidação veio em 2019. Rony se tornou titular e uma das peças-chave do time. No final do ano, com a camisa número 9, sagrou-se campeão da Copa Sul-Americana. Maracanã. Rony cresceu perto de Maracanã. Mas não o estádio, a cidade de mesmo nome separada de Magalhães Barata pelas águas do rio Capiri. Lá no norte do Pará, onde as terras brasileiras quase acabam, o outro Maracanã, o principal estádio do mundo, era um sonho distante. Mas o sonho seria alcançado e viraria palco de grandes jogos do atleta. Palmeiras. Em 21 de fevereiro de 2020, foi anunciado como jogador do Palmeiras, assinando um contrato até dezembro de 2024. Foi apresentado no dia 27, com a camisa 11.
estreou 2 dias depois, mas marcou seu primeiro gol pelo Alviverde em 30 de setembro, contra o Bolívar, da Bolívia, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Em janeiro de 2021, sagrou-se campeão da Libertadores, onde o Palmeiras derrotou o Santos na final. Rony foi responsável pela assistência pro único gol da partida, que foi de Breno Lopes. Em abril, já no início da temporada de 2021, trocou seu número no elenco para o 7. Em maio, marcou os 2 gols palestrinos na vitória contra o Defensa y Justicia, na 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Com os 2 tentos, Rony chegou a 9 gols marcados jogando pelo Palmeiras na história da competição, superando Edmundo e César Maluco. Em junho, Rony renovou seu contrato com o Palmeiras por mais um ano, até o fim de 2025. Ainda pela temporada de 2021, Rony foi mais uma vez decisivo para uma conquista internacional do Palmeiras. Titular e destaque em vários jogos da competição, o atacante conquistou o tricampeonato do Alviverde da Copa Libertadores da América, sendo que a grande final foi disputada contra o Flamengo, em jogo histórico realizado em Montevidéu, com vitória do Palmeiras por 2-1. Pela temporada de 2022, o Palmeiras anunciou que Rony usaria a camisa 10. O jogador ainda disputou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2021, realizada em fevereiro de 2022 nos Emirados Árabes Unidos. Na competição, o Palmeiras ficou com o vice-campeonato mundial, após perder a final para o Chelsea da Inglaterra. Em março, Rony conquistou seu 3º título oficial internacional pelo Palmeiras, depois de o clube alviverde vencer o Atlético Paranaense na decisão da Recopa Sul-Americana. Em abril, Rony marcou um gol na goleada de 8-1 imposta pelo Palmeiras sobre o Independiente Petrolero, pela Libertadores. Com o tento, igualou Alex como o maior artilheiro da história do Palmeiras na competição sul-americana, com 12 gols. Pouco depois, no dia 27 de abril, Rony abriu o placar na vitória sobre o Emelec e se isolou como o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores, chegando a 13 gols. Em junho de 2022, Rony marcou 2 gols na vitória por 3-0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, chegando a 16 gols na competição e se igualando a Pelé e Zico na lista de brasileiros artilheiros na Libertadores. Uma semana depois, já em julho, marcou mais 2, desta vez na partida de volta, um deles de bicicleta, manobra que o jogador havia tentado incessantemente nos jogos anteriores do Palmeiras. Contestado em alguns momentos, Rony se consolidou como peça fundamental do Palmeiras nas últimas temporadas e repete a dose neste início de ano. Em 2023, o camisa 10 volta a figurar como artilheiro do elenco. Em 2022, o camisa 10 foi o principal goleador da equipe ao balançar a rede 23 vezes. Nesta temporada, de acordo com dados do SofaScore, o atacante é o atleta do elenco do Verdão que mais participou de gols. Foram 5 bolas na rede e 2 assistências em 8 jogos. Ao todo, Rony tem uma média de 96 minutos para contribuir diretamente com gols. Rony também vem sendo uma das peças mais acionadas no setor ofensivo do Palmeiras. O camisa 10 tem a maior média de finalizações por jogo do time, 20 chutes, sendo 10 deles no alvo. Porém, é de cabeça que o atacante vem levando mais perigo, com 4 gols até agora. Além disso, Rony tem contribuído com a defesa palmeirense. O jogador recuperou 18 vezes a bola nessa temporada, número expressivo mesmo para um ponta. Com 51 gols em 170 jogos pelo Palmeiras, Rony deixou para trás um dos jogadores mais talentosos da história do clube, Djalminha, que fez 50 gols em sua passagem pelo clube. O atual camisa 10, assim, está entre os 60 maiores artilheiros da história do Verdão e entre os 5 maiores goleadores do século. Na lista de artilheiros desde 2001, ele está mais próximo de Wagner Love, que fez 54 gols. Os líderes neste ranking são Dudu, 85 gols, Rafael Veiga, 68, e William Bigode, 66. Mas a grande notícia para Rony foi a primeira convocação para a seleção brasileira, anunciada dia 3 de março. O técnico interino Ramon Menezes, que dirige a equipe sub-20, anunciou os 23 jogadores convocados para o amistoso contra o Marrocos. E entre eles 3 palmeirenses. O goleiro Everton, Rafael Veiga e Rony, os 2 últimos estreantes.
Palmeirense, este é um resumo da vida do nosso Rony Rústico. Espero que você tenha gostado de saber mais sobre a vida do craque. Deixa seu comentário e diz aí que outro atleta do Palmeiras você gostaria de ver um dossiê. E se inscreve no nosso canal. Obrigado.